Olá, queridos amigos e queridas amigas. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas às nossas reflexões éticas e espíritas sobre questões do O Livro dos Espíritos. Esta que é a mais importante obra da doutrina espírita ou espiritismo, organizada, realizada ou codificada, como muitos assim a denominam, por Allan Kardec, juntamente com os seres do mundo espiritual. Os espíritos que um dia já estiveram conosco neste mundo material como nós estamos agora. Daremos sequência ao capítulo 2, Provas da Existência de Deus, com a questão número 5. Nesta questão 5, Allan Kardec aprofunda a noção de que o sentimento intuitivo da existência de Deus, presente em todos os seres humanos, não é fruto do acaso nem simples herança cultural, mas uma realidade interior com causa legítima. E é interessante nós refletirmos sobre isso. Tem um livro muito importante de Ernesto Bolzano, que é um italiano, pesquisador, que deu sequência às obras de Kardec, e neste livro, denominado Povos Primitivos e Manifestações Supranormais, ele coloca que, por mais primitiva que seja aquela sociedade humana, sempre ela tem uma relação com o transcendente, uma relação com o espiritual, com o religioso. E há uma citação de um antropólogo, na época famoso também, Thomas Ernest Huxley, de 1825 a 1895. Thomas diz o seguinte: há povos selvagens sem um Deus no verdadeiro sentido da palavra, como hoje nós compreendemos. Mas para eles, na época, não há em nenhum momento sem espíritos. Então, na nossa história evolutiva, nós começamos a atribuir a divindade aos espíritos, porque nós não compreendíamos ainda a dimensão que seria admirar, nos submeter ao sagrado, ao divino. Então é importante que sempre tivemos isso conosco, no nosso íntimo. Então, ao reafirmar o princípio de que não há efeito sem causa, o Espiritismo mostra que a fé pode ser vivida de forma consciente, íntima e racional. Esse ensinamento tem reflexos diretos na vida cotidiana, pois desloca a religiosidade do campo das ideias abstratas, como muitas religiões assim levam, para o campo das atitudes e escolhas diárias, é o exercício do nosso livre-arbítrio. O texto reafirma a harmonia entre intuição moral, razão e lei natural, fundamentos da doutrina espírita. Então, nesta questão 5, nós vamos ver o seguinte: que consequência podemos tirar do sentimento intuitivo que todos os homens trazem consigo da existência de Deus? Como nós vemos isso desde a origem, da nossa existência enquanto seres humanos. Aí a resposta diz o seguinte: que Deus existe, pois de onde lhes viria esse sentimento se não se apoiasse em nada? De onde trazemos isso no nosso íntimo? É uma consequência do princípio de que não é efeito sem causa. Então há alguma razão desse sentimento íntimo que todo ser humano, por mais primitivo que ele seja intelectualmente, moralmente e na sua religiosidade, ele atribui ao divino ou ao sagrado, seja Deus, seja aos espíritos, seja a divindade. Então é interessante isso, nós refletimos a partir daí alguns princípios éticos, e valores morais espíritas presentes nesse ensinamento que essa questão nos traz. O primeiro deles diz o seguinte: a confirmação racional da fé intuitiva, algo que nasce conosco, algo que temos no nosso íntimo, aceitemos ou não. Então o valor ético é da fé raciocinada, aquela fé que é construída através da razão. Esse sentimento íntimo da existência de Deus não é fantasia nem herança cultural, porque vazia, porque independe disso. Ela
se apoia numa causa natural, já nascemos com isso, está no nosso íntimo, na nossa essência. É confirmado pela razão. Harmonia, intuição e lógica, podemos tirar daí. Daí nós temos que a ética espírita valoriza a fé sentida, algo que brota dentro de nós, mas também pensada e raciocinada, não cega e mecânica. Outro princípio importante, moral, ético, é a universalidade da lei moral. Não há fronteiras, não há cultura, não há religião. Isso existe em todas as sociedades humanas, de uma forma ou de outra. Então, o valor é que a lei natural inscrita na nossa consciência, porque ela está na consciência de todo ser humano, está na nossa essência, que precisamos despertá-la. Aí sim, é todo um convite que a doutrina nos faz para nós ampliarmos a consciência que nós temos de nós mesmos. Agora, se todos trazem esse sentimento íntimo, podemos tirar alguns aspectos importantes aí. Primeiro, a lei moral é universal. O senso do bem e do dever não depende da instrução formal. Não é eu ter formação acadêmica, não é eu ser universitário que vai me despertar isso. Muito pelo contrário, às vezes nós aprendemos muito mais pelas pessoas mais simples, mas mais humanas e mais intuitivas. E a consciência é patrimônio do espírito e não do cérebro. É isso que nós podemos concluir daí. Então, podemos sintetizar que isto fundamenta uma ética baseada na consciência individual. Cada um de nós tem um nível de consciência que vai se ampliando conforme nós vamos evoluindo. E não apenas em normas externas, daquilo que nos impõe muitas vezes a sociedade, a filosofia, a religião, o fundamentalismo. Não, é aquilo que é construído por nós. É algo que está no nosso interior. É a nossa razão e a nossa essência. Outro dado interessante que podemos tirar daí é a responsabilidade moral, que é intransferível. Cada um tem a sua responsabilidade moral perante a vida, perante o mundo, perante a si próprio, perante ao próximo, perante a humanidade. Então, o valor central que nós temos aí na doutrina espírita é a autorresponsabilidade. Aceitemos ou não, todos nós temos a nossa autorresponsabilidade. Ora, se o sentimento de Deus tem causa real, que vem de dentro de nós, ninguém pode alegar ignorância absoluta do bem. Por mais ignorante, por mais maldosa que seja aquela pessoa, essa semente do bem está com ela. Ela um dia vai despertá-la. Cada espírito responde segundo o que já percebe interiormente. Cada um tem a sua capacidade de responder ao mundo, à vida ou a si próprio, aquilo que ele é capaz de perceber no seu grau evolutivo. A moral começa no fórum íntimo. Não vamos buscar a moral lá fora, vamos despertar em nós. É o Cristo interior que temos de despertar. Isso é muito importante. Lembrar da importância da autonomia moral espírita. Não é nós seguirmos o que os outros dizem, a manada ideológica. Não, é seguirmos o que é a intuição, o que é a nossa moral, o que nós julgamos melhor conforme o nosso grau evolutivo. Essa é a autonomia moral, é nós sermos responsáveis por aquilo que nós construímos. Então a ética espírita ensina alguns dados importantes, que a responsabilidade cresce com a consciência. Consciência que nós vamos ampliando conforme o nosso grau evolutivo, conforme a nossa consciência e aprendizagem com a própria vida. Interessante isso, né? E muito sério. Então, a base ética da fraternidade humana. Esse é um dado também muito forte no Espiritismo, onde ele prega a fraternidade universal. Todos nós somos irmãos porque temos o mesmo Pai. Deus só há um e todos nós somos seus filhos. Como assim podemos interpretá-lo? Então há uma origem comum do sentimento de Deus, já que todos nós temos, conforme essa questão nos diz, implica em alguns dados importantes. Primeiro, igualdade espiritual entre os homens. Todos nós somos iguais espiritualmente. Ninguém é melhor do que o outro.
respeito mútuo ao outro da maneira como ele é, da maneira como ele se apresenta, da maneira que ele acredita, naquilo que ele é perante a vida. E a solidariedade, solidariedade humana, solidariedade ao outro. Isto é muito importante na doutrina espírita. Daí nós podemos sintetizar que reconhecer esse sentimento universal sustenta uma ética de convivência fraterna, que tão em falta na época de hoje. Acima de diferenças culturais e religiosas, a doutrina espírita é aberta a todo tipo de crença e religião, ou mesmo que não tenha religião. O importante é que pratique o bem com aquilo que você acredita ou não, mas faça o bem. Isso que é importante. Então, uma grande síntese que nós podemos fazer dessa questão 5, vamos destacar alguns aspectos aqui. Este texto ensina que, segundo o Espiritismo, primeiro, o sentimento de Deus tem causa real, está no nosso interior, na nossa essência. A fé pode ser confirmada pela razão, pela lógica, pelo raciocínio, pelo conhecimento, e não por aquilo que nos impõe a sociedade, as religiões tradicionais. A consciência moral é universal, não é propriedade apenas de uma pessoa, ela é do universo. Cada espírito é responsável por si. Não podemos atribuir ao outro aquilo que é responsabilidade nossa perante a vida, perante o mundo. A vida não é fruto do acaso. Não estamos aqui de férias, estamos aqui para aprender a refletir e a crescer. A fraternidade decorre da origem comum. Daí podemos, que em termos morais, essa questão 15, podemos sintetizar o seguinte, que a presença de Deus na consciência humana fundamenta o dever moral, a responsabilidade pessoal e a busca sincera do bem. Essa é uma grande síntese dessa questão e convidamos vocês para a próxima questão que vamos conversar.